Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Ousar. O meu nome é Gabriel, tô aqui com o Christian, prazer, gente. E hoje a nossa convidada muito especial, que é a doutora Bárbara. Eu já adiantei para ela que hoje ela vai ter um grande desafio. Ela trabalha principalmente com estrias, com método inovador, com licenciamento que já tá a nível global, né? Sim, já a nível global. Muito prazer de estar aqui, viu, gente? E o desafio dela vai ser explicar como funciona para dois. Eu não sei o Cris, mas eu sou totalmente leigo. Então a gente vai querer saber na raiz como tudo começou, como é que você desenvolveu esse método. Me conta um pouco da tua trajetória até aqui. Ah, bora lá. Gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E tudo começou no final da minha faculdade. Eu cursei fisioterapia. Trabalhar com estrias nunca foi um sonho, né? Eu nunca olhei para estrias e pensei, eu vou trabalhar com isso, eu quero desenvolver algo para isso. Isso nunca aconteceu. Eu fui estudar fisioterapia, que amava a parte de ergonomia. Inclusive, trabalhei dois anos com ergonomia, que é saúde no trabalho. E no final da minha faculdade, uma visão começou a aparecer, né? Mas se eu ficar aqui trabalhando com ergonomia o resto da minha vida, eu nunca vou alcançar o que eu quero. Eu sempre tive um sonho que era ser uma grande empresária, isso desde criança. A minha família sempre foi muito humilde, a gente passou muita necessidade. E eu sempre enxerguei isso, desde muito nova, de uma forma positiva para o futuro. Então, assim, quando eu crescer, quando eu me tornar uma adulta, eu quero ter uma vida diferente e dar uma vida diferente para minha descendência. E no final da minha faculdade eu pensei, mas... Tu entendeu que tinha que ir pro empreendedorismo. Eu entendi que eu pensei, aqui não vai ser o que eu quero, né? E que ano foi isso? 2013? 2013. E aí eu fui estudar estética. Algo veio na minha cabeça, vai estudar estética. Fui fazer vários cursos na área, né, de estética e pensava, mas não é o que eu quero. E na época também era muito diferente, né? Muito Hoje a diferente. estética é algo assim. Qualquer microcidade tu vai ter clínicas de estética, vai ter esteticistas. Na época ainda era um mercado... Claro, já existia, mas não era tão pujante como é hoje. Eu né? vejo hoje o mercado da estética um mercado muito luxuoso. Antigamente era muito... Prostituído. cirurgia plástica, achava que estética era só Sim. silicone, fazer nariz. Hoje em dia é totalmente diferente, né? A questão das né? estrias, ninguém acreditava em tratamento para estria. E era algo muito prostituído, porque tinha muita intercorrência. E eu aprendi diversas técnicas para tratamento de estria nesses cursos que eu fiz. Quando tu chegou em estética, tu já pensou na estria ou tu Não, foi ao contrário. Ao contrário. Eu pensei, não vou trabalhar nunca com algo que eu não acredito. E... gente, eu falo que foi assim, um dia, voltando para casa, num sábado de curso, eu tava indo pro metrô em São Paulo. Tava voltando para casa, indo pegar o metrô. E me veio na cabeça um start. Faça isso na pele. Eu falo sempre que foi Deus que colocou essa ideia na minha cabeça, porque não tinha como. E aí eu pensei, nossa, eu vou remover a primeira camada de pele, isso é muito inteligente, para fazer um novo tecido se regenerar. E aí eu cheguei na minha casa e eu chamei a minha vizinha, que era minha amiga, e eu falei assim para ela, eu tive uma ideia de fazer algo para estria, posso fazer em você? E o medo? Aí eu falei, pior do que está, não vai ficar. Já deu uma esperança pra ela, né? Sim. E aí ela deixou. Aí eu fiz o procedimento, claro que isso foi em 2013, naquela época. Eu nem tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, porque obviamente fui estudar, fui desenvolver produtos e tudo mais. Mas com 25 dias, mais ou menos, ali a gente já teve um susto com o resultado que ela teve, que foi, assim, absurdo. Caramba, esse teu momento de intuição, tu botou a mão na massa e já... No mesmo já dia. deu certo. E já deu certo. E Por foi isso que eu aonde? falo que é algo Incrível divino. isso. Ela mesmo. tinha essas estrias. No quadril, glúteo. E eu glúteo. tenho a foto dela da Até hoje. sessão. Paciente número 0. Paciente número 0. Número 1, né? Número 1, né? Número Verdade, 1. número 1, primeira. E aí eu pensei, preciso pegar mais pessoas. E nisso eu fui pegando mais pessoas para fazer o procedimento. E eu estava justamente na época de entrega do meu TCC. E as pessoas falavam,
você tem que fazer um TCC em estria, tá dando certo isso que você tá fazendo. E aí eu pensei, nem eu sei o que fazer com isso ainda. Como é que eu vou entregar isso para os meus mestres? Uhum. Não, eu não sei o que fazer com isso. O Eu não... orientador olhando assim. Calma. O que é isso? Não existe ainda no mercado. Calma, ainda não. E aí eu fui trabalhando, fui fazendo. Obviamente, enfrentei muitos desafios, porque as pessoas não acreditavam. Imagina uma menina jovem, recém-formada, falando que teve uma ideia, algo inovador para tratar a E estria. até muita Que gente não acha... existe no mercado, né? Que não existe no mercado, Muita que é a gente- remoção completa da primeira camada de pele para fazer o tecido se regenerar. Eles acabam achando que é camuflagem, né? Não é isso que você faz. Não, a camuflagem de estria é o pigmento, é como se fosse tatuar uma estria. Não, a gente não faz isso. É realmente a Restaura o remoção tecido. dela. É a remoção da primeira camada de pele para que esse tecido se regenere. E é muito interessante, observem só, que para a pele se regenerar, a gente precisa produzir colágeno. E a estria nada mais é do que o rompimento das fibras de colágeno, elastina e reticulina que se encontram na derme, que é a segunda camada de pele, camada mais profunda. Uhum. Essa camada, ela não se regenera. Por isso que a gente sempre ouve que as estrias não saem. É uma camada que não regenera. Se regenerasse, a gente não envelhecia. Mas, para a pele cicatrizar, ela precisa produzir colágeno. Se ela não produzir colágeno, ela não cicatriza. Então, se eu removo a primeira camada de pele por inteira, na zona estriada, ela vai regenerar. E é aí que está o nosso resultado. Independente da idade da paciente, independente da idade da estria. Porque você pode falar assim, isso vai dar certo para uma paciente de abaixo de 30 anos, que ainda tem uma produção de colágeno, não. A gente atende pacientes com mais de 50 anos de idade. Mesmo essa paciente, fisiologicamente, não tendo mais aquela produção de colágeno que uma de 20 tem, para cicatrizar, corpo ela gera. vai produzir. O corpo gera. Ele vai E se ela obrigar. não precisa fazer nenhuma reposição de colágeno, nada. Pô, é interessante Ela vai ele suplementar, fazer. né? Porque daí tu Ela pode... vai suplementar. Ela vai fazer, entendi. A gente precisa suplementar tanto colágeno e no método Bárbara Guiar a gente suplementa ácido hialurônico puro, que ele atua como um preenchedor no processo inflamatório. Então, aquelas estrias mais profundas, a gente consegue deixar ela mais nível da pele. Até Então, me corrija preenche. se eu estiver errado, mas, por exemplo, se hoje eu ou qualquer pessoa começa a suplementar o colágeno, o corpo ele pode simplesmente usar para qualquer função, ele não vai ser específico para onde eu estou precisando. Aí daí Pra que vem o qualquer método, função. tu tira ali a primeira camada da pele, suplementa o colágeno, aquele colágeno ele vai direcionar para aquela região e vai regenerar a pele. Exatamente. Isso vai acontecer com a vitamina, que a gente usa também no método, o ácido hialurônico e o verisol. Porque no processo inflamatório é onde a gente precisa de mais atenção. E é ali que ele vai atuar. Então, por exemplo, uma estria que é branca, ela é branca porque, além de toda a perda das propriedades da derme, a gente também tem ausência de melanina. A gente chama isso de uma despigmentação da pele. Isso se chama hipocromia. Então, é onde tem a ausência de melanina. Então, você pode observar que mesmo a pessoa sendo bem branquinha, a estria dela sempre vai ser mais branca do que ela, por essa ausência de melanina. É uma discromia de pele. Quando eu provoco o processo inflamatório, para que o meu corpo regenere, eu também vou produzir melanina, só que não é suficiente. Não é suficiente para a recuperação da cor. Então, por isso, no método Bárbara Guiar, nós fomos pioneiros a inserir essa vitamina para ajudar na regeneração e na síntese de melanina. E é até curioso isso, porque muita gente fala, apareceu estria, tem que hidratar, passa hidratante que ela some. Ela não some. Não existe nenhum hidratante no mundo que tire ou trate estrias. Eu Isso é ouço mito. muito pra grávida ou no quadril, engordei um pouco, apareceu estria. Não, hidrata que vai sair, aproveita que ela tá vermelhinha ainda. É os mitos, então, que não... Olha, no caso ali, se você está falando de uma prevenção, por exemplo, na gestante, o hidratante vai ajudar. Óleo não ajuda a prevenir estria, porque o óleo ele não vai permear a pele, que é água, né? Então a gente precisa de hidratar com creme hidratante. Esse sim ajuda a prevenir estria. Só que vai muito além de um hidratante, porque a gente tem outros fatores que vão influenciar no aparecimento ou não de estrias em uma gestante. Então, um deles é a genética. Se eu tenho uma alteração já no meu fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, certeza que eu vou ter estria.
ter uma alteração no metabolismo celular, pode acontecer o surgimento de estria. Aí entra também a questão da alimentação dessa gestante. Também entra, a alimentação tá em tudo, né? A alimentação está em tudo. E no caso da gestante, o açúcar é o vilão. Porque o açúcar, vocês já devem ter ouvido falar que ele glica a pele. Ele acaba destruindo o colágeno da pele. Então, imagina só, essa gestante, ela tem hormônios que já estão contribuindo para isso. A gente tem estrogênio, progesterona e cortisol, que são hormônios que vão fragilizar as fibras da pele dessa gestante. Aí ela entra com consumo excessivo de açúcar na gestação, porque ela quer comer todo doce, todo bolo, desejo. Então já tem esses 3 hormônios. Ainda entra o açúcar, vai interferir diretamente no aparecimento das estrias, mesmo que ela engorde pouco. Porque a estria, ela não está ligada só a aparecer em pessoas que estão acima do peso. Não. Se fosse assim, todas as pessoas obesas teriam estrias e as magras não. E não é bem assim que acontece, né? Curioso, porque às vezes tu pode pegar até uma pessoa obesa que come bastante açúcar e não vai ter a estria. Aí entra o que? É o fator genético, hormonal? Fator genético, hormonal, exatamente. E aproveitando que a gente falou agora de grávida, eu tava rolando teu feed e vi que a VTube, influenciadora, com mais de 32 milhões, fez o seu método. Fez. Como que isso aconteceu? Foi contigo? Foi com... Ai, gente, foi assim, é surreal, né? Porque as famosas estão optando pelo método Bárbara Guiar. E a VTube, que mora em São Paulo, se tratou com uma habilitada minha lá em São Paulo. Que então, legal. olha que coisa maravilhosa. É até legal você ter falado isso, porque o sucesso do método, ele vai também sobre os meus profissionais habilitados. Sim, exato. Essa minha profissional habilitada, nós até fomos na Rede Globo e a gente deu uma entrevista para o programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Legal. onde ela faturou no ano de 2023, em tratamento de estria, mais de 1 milhão. Caramba, em um ano? Uma habilitada do método Muito Bárbara bom. Guiar. Quer dizer, você conseguiu não só criar um método inovador, que é inovador até hoje, né? Que soluciona de 80% a 100% da estria, mas também tu conseguiu espalhar isso no mercado. Porque eu vejo que é uma contribuição, não só para a tua carreira como empresária, mas para todas as mulheres de maneira geral, né? Para todas as mulheres de maneira geral, porque a estria, ela afeta a saúde mental. Sim. Então, são muitas histórias de mulheres que deixam de ir à praia, de ir à piscina, de ter uma relação íntima com o seu esposo no claro, por exemplo. Ou até mesmo de ter momentos de lazer em família, né, com os filhos. As crianças querem ir para a praia, querem ir para a piscina, mas aquela mulher não vai. Ou vai com roupa, não se Exato. diverte, Muitas não não aproveita. vão. Muitas Deixa não de vão. ir, se priva de ir. Deixa de ir. Manda avó, Por manda causa qualquer das pessoa. estrias. E esse ainda, gente, assim, casos assim, ainda são dos males os menores, porque a gente já teve casos de pessoas que tentaram suicídio, de Nossa. pessoas que se cortaram, de pessoas que se queimaram a pele. Tá tirando. Então, para tentar tirar. Eu prefiro viver com uma queimadura do que com uma estria. Então, a gente vê que estética, a estria, não é uma coisa que você pode falar assim, é uma besteira. A estria não é uma besteira. É um caso de saúde mental. Uhum. Então, essa mulher, ela está sofrendo por conta dessas estrias. Eu acho que essa democratização traz muito essa questão em jogo, de falar que a estética não é um luxo, não é uma besteira, mas ela vai lá fazer um procedimento. Às vezes esse procedimento que ela está fazendo vai tirar ela de um ansiolítico, de um antidepressivo, vai fazer com que ela consiga uma carreira melhor no emprego, ou que tenha a saúde do relacionamento dela, ou lazer com os filhos. É um detalhezinho assim que, às vezes, para quem está de fora, não imagina o quanto que um detalhe pode sofrer. Eu até tinha umas manchas no rosto, uma dermatite, e eu fiquei assim, muito tempo com isso. Daí eu fui na dermatologista, ela falou, cara, como é que tu tá tanto tempo com isso aí? Tem mulheres que tem uma pintinha aqui e já vem louca pra tirar. Falei, não é todo mundo que vê da mesma forma. Eu não tava incomodado, mas às vezes um detalhezinho na pele incomoda muito. Sim. Então ter um método desse, realmente, e parabéns por essa tua visão de democratizar, porque tu poderia simplesmente, não, vou guardar isso aqui pra mim, vou cobrar um valor astronômico, altíssimo na consulta, e quem quiser faz comigo. Mas tu levou isso pro mercado pra conseguir, né, ter essa O sucesso pluralidade. tem que ser dividido. Sim, e como que a gente encontra habilitadas do método Bárbara Guiar? Porque, no caso, a VTube, ela conhecia, ela procurou,
Onde que a gente consegue encontrar? Sim, é pelo site. Uhum. Então, eu tenho o meu site, barbaraguiar.com.br, e a gente tem um campo de onde encontrar um Entendi. profissional habilitado, que atualmente a gente tem profissionais do Brasil inteiro em mais 8 países. Então, nós estamos em 9 países com profissionais já, e a ideia é levar para o mundo inteiro mesmo, Legal. cada vez mais. E quem quer se tornar um profissional habilitado, qual que é o requisito? Tem que já ser uma esteticista, biomédica, como que funciona? Então, para o profissional tratar estrias, ele precisa ser um profissional da área. Porque não adianta a pessoa querer tratar estrias e não entender nada de fisiologia de pele. Tudo isso aqui que eu tô passando para vocês é fisiologia. Se eu não sei de fisiologia de pele, eu não posso atender um paciente que tem estria. Às E a vezes até gente tem a vê... sensibilidade de ver o tipo de pele, né? Se, às vezes, né, claro, vai tratar a estria, mas tu também suplementa, né? E a gente vê muitas outras técnicas no mercado em que são pessoas que não têm o mínimo de conhecimento fisiológico e tratam estria, onde aparecem as intercorrências. Então, para fazer o curso do método Bárbara Guiar, o profissional precisa ser da área da estética já, ou da área da saúde. Pelo menos um técnico em estética ou saúde ele precisa ter para poder executar a técnica. Tem que Isso já tudo ter é uma- checado pela tua equipe. Isso tudo Validado. é checado pela minha equipe. Entendi. Então, o profissional entra em contato, ele tem que mandar os dados, ele tem que mandar a comprovação. Sim. E há quanto tempo que tu já tá licenciando o teu método? Comecei em 2020. Agora, dia 10 de recém. março, a gente completa 4 anos. 4 anos. Que legal. Aham. Que legal. E como é que tu chegou nesse método? Porque primeiro você teve essa intuição, né? Essa voz de Deus que te explicou o que fazer, tu fez, validou. Qual que foi esse ponto que tu pensou, não, eu preciso licenciar isso daqui, eu preciso espalhar isso pro mundo? Quando que foi essa virada? Na verdade, ali quando eu tive essa ideia, eu não sabia nem que nome dar, né? Pensa. Sim, Que pois nome que eu vou dar pra essa técnica, Derma pra alguma isso? coisa, estria alguma coisa. O que eu vou falar, gente? E eu fui trabalhando com a técnica. Em 2017 eu dei o nome. Eu pensei, eu não vou dar um nome, eu vou dar o meu nome, eu não vou dar um nome qualquer, eu vou dar o meu nome, que é um nome que vai ficar conhecido. E O também método demonstra Bárbara Guiar. que tu confia, tu bota o teu nome na frente do Aham. negócio. Tu não quer Aham. uma empresa ou alguma coisa pra camuflar. Eu sempre falo isso. Quando eu coloquei o meu nome, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu não tenho medo de colocar o meu nome, porque aqui eu sei que eu vou ter resultado e eu não vou ter problemas. Eu tenho resultado. A minha promessa para as estrias que são tratáveis, ela vai acontecer se o paciente seguir corretamente tudo que eu orientar. Então, eu vou colocar meu nome. Então, assim, eu coloquei o meu nome e as pessoas confiam por isso. Eu tô lá todos os dias dando a minha cara a tapa, digamos assim. Treinamento constante também E pra quem já o- fez. E a questão de habilitar profissionais veio assim quando as pessoas começaram a falar: como é que eu faço para aprender essa técnica? E pessoas do Brasil inteiro começaram a me procurar. Ah, eu quero fazer em Manaus, eu quero fazer no Rio, eu quero fazer em Goiânia, e em Fortaleza. E eu, meu Deus do céu, e agora? Sou uma só, né? E Como é que- pessoas me chamando, eu quero fazer o curso. Aí eu falei, não, vou estruturar isso aqui para poder começar a ministrar curso. Então, o ano de 2019 foi um ano que eu deixei tudo pronto, tudo estruturado. E aí, no ano de 2020, eu comecei a ministrar o curso do método Bárbara Guiar e tem sido um sucesso. Que legal. E hoje, além de Joinville, eu vi que tem um novo projeto que tá por vir, tem algum spoiler pra onde que vai? Ah, sim. Nós vamos abrir agora uma clínica lá em São Paulo. Que legal. Então, a gente tem atendimentos lá todos os meses, mas agora a gente vai ter a clínica e o Instituto Bárbara Guiar. Então, os cursos vão ser ministrados dentro do Instituto Bárbara Guiar. Hoje, quando a gente ministra curso em São Paulo, é em hotel, em salas de evento de hotel. Entendi. A partir do meio do ano, quando essa clínica ficar pronta, os cursos vão acontecer no Instituto Bárbara Guiar. Que legal, que vai tô ser muito muito feliz. bacana. Deve estar Aham. animadíssima pra... E eu, quando cheguei aqui em Joinville, em 2017, ninguém em Joinville conhecia a técnica. Ninguém em Joinville conhecia a Bárbara Guiar, nem em lugar nenhum. E eu saí totalmente, eu falo, né, da minha zona de conforto em São Paulo.
Porque em São Paulo, a minha mãe, ela tinha um salão de beleza, que o segundo andar era estética e eu atendia lá. Ela mesma me indicava as pessoas. Eu não fazia o método com essa visão de empreendedorismo que eu tenho hoje, com essa maestria, sabe? E quando eu cheguei aqui em Joinville, pensei, ninguém me conhece aqui. Eu preciso fazer as pessoas me conhecerem. E como foi? Abri o Instagram. Abri o Instagram do zero em 2017. Pode olhar lá a data. Porque eu só tinha o meu Facebook de 2013. Quando eu cheguei aqui, senti a necessidade de abrir o Instagram. Abri o Instagram e a minha primeira ideia foi: vou seguir escolas. Todas as escolas de Joinville. Vou seguir as mães. Todas as mães que seguem a escola e comentam na foto da escola. Vou seguir os restaurantes de Joinville, os pontos turísticos de Joinville. E eu comecei a ganhar seguidores de volta, gente. Foi assim. Conheci algumas influencers aqui na cidade e comecei também a fazer com elas. Procurei rádio aqui na cidade e comecei a divulgar na rádio. Não tinha onde atender, comecei a atender num espaço bem pequeno. E naquele espaço eu falo que eu fui muito abençoada. Porque ali o negócio ficou tão grande que rapidamente a gente sentiu a necessidade de ir para uma clínica. Que hoje a gente tem a clínica ali no América. E é uma clínica que tem todo o acolhimento para os nossos pacientes. Uma clínica maravilhosa, já com estoque. Tem sala de treinamento, sala de atendimento. É uma clínica linda. Então eu falo que eu fui muito abençoada. Mas foi um trabalho de formiga, né? E até agora que você comentou em clínica, tu já pensou às vezes em franquear também esse teu método? Abrir unidades? Muitas pessoas pensam, né? Tu falou já pensei que isso aí é um baita negócio pra ter uma franquia, né? Não, nós não vamos fazer franquia. Ah, que pena. Não. Até porque assim, também tem que sempre avaliar os dois lados. A franquia é legal, mas tu acaba tendo um vínculo muito maior, né? Se você licencia a pessoa, dá o treinamento, vende os produtos, a pessoa vai lá para o serviço. Se tá na tua franquia, se o profissional erra ou se o teu cliente não segue a norma, às vezes acaba sendo negativo para ti também, né? Na verdade, quando eu pensei em passar essa técnica para frente, a minha ideia era de transformar não só a vida das pacientes, mas transformar a vida dos profissionais da área da saúde e da estética. Sim. O que eu desejava dentro de mim é que esses profissionais fossem reconhecidos financeiramente através dos seus resultados. Então, eu quis filtrar para esse público e não fazer franquia. Eu queria que esses profissionais da área tivessem a mesma oportunidade que eu tive. Que eles fossem abençoados da mesma forma que eu fui, abençoando outras pessoas. E talvez até ter uma trajetória similar à tua, porque você tinha um conhecimento, tu começou numa salinha pequena e foi crescendo. Às vezes quem vai comprar uma franquia já é alguém que já está estabelecido no mercado e que às vezes não precisa tanto dessa oportunidade quanto tu vai estar oferecendo para todas essas que são às vezes mais dedicadas, até que estão buscando esse reconhecimento. Exatamente. E transformar a vida desses profissionais, remunerar também. E eu lembro quando a gente estava conversando, tu meio que soltou também, o valor é polêmico, dizem que é muito caro. Pode falar? Como que fica? Posso. O curso do Método Bárbara Guiar é o curso de maior custo hoje no mercado, de maior investimento, custa R$12.000. Mas esse profissional, ele vai recuperar esse valor muito rápido. 2, 3 pacientes que ele atender, ele já recupera o valor investido dele de R$12.000. Nossa, é muito rápido para Muito recuperar, né? Sei lá, uma semana, às vezes a pessoa recupera até menos. Eu tenho pessoas que saíram do meu curso na quarta-feira e na sexta-feira já me enviou mensagem. Caramba, Sério? Que já recuperou o dinheiro, que já atendeu 4 E pacientes. saiu do curso, pode... Mas por quê? Já consegue atender. Mas por quê? Porque essas pessoas foram para o meu curso já com a agenda marcada. Com pessoas esperando o Método Bárbara Guiar chegar na cidade, Já na fez clínica. todo um spoiler lá no Instagram, falou, olha, vai ter... Exatamente. E a minha promessa para os meus alunos é: vocês vão sair capacitados para atender. E só você que ministra o curso. Só eu que ministro o curso. Então, o profissional, ele sai do meu curso hoje, ele já pode atender pacientes. Que legal. E legal disso tudo é que o teu trabalho, como tu começou ali teu Instagram, hoje você tá com 600 e tantos mil seguidores, logo vai bater 1 milhão até.
Quem for assistir daqui a pouco vai ver o Instagram, já vai estar com 1 milhão, com 2, com 5, a gente não sabe. Mas nessa tua estratégia, você consegue gerar informação para quem quer ser um licenciado, mas para o cliente desse franqueado, não para esse licenciado. Então a pessoa vai ver o teu método, quem que faz aqui na minha cidade? Não tem ninguém. Então vai às vezes para a cidade vizinha, ou às vezes acaba a pessoa mesmo indo lá e virando licenciado, então tu consegue divulgar, massificar isso, né? Exatamente. As pessoas acabam migrando de uma cidade para outra querendo fazer a técnica, porque ela sabe que aquela técnica é a técnica que vai curar a dor Às vezes dela. ajuda ela a vender, né? Ela vai dizer, eu tenho a técnica Bárbara Aguiar, ela vai conseguir conquistar novas clientes, novas pacientes. Eu tenho habilitadas que elas são 2 irmãs, vou dar só o exemplo delas aqui. E as 2 fizeram o meu curso, e a cidade que elas atendem não tem ninguém. E as cidades vizinhas também não. Então, as 2 atendem na cidade, na clínica que elas montaram, inclusive a segunda clínica, agora maior. E elas também saem dali para atender as pacientes nas cidades vizinhas. Legal. Caramba, E as dominaram o 2 são mercado. exclusivas Bárbara Aguiar. Exclusivas, só fazem Exclusivas o método. só fazem o método Bárbara Aguiar. Só isso. E olha como isso é benéfico, tu pensando na esteticista de carreira, né? Porque às vezes o esteticista vai ter que fazer tanta coisa, vai ter que fazer 30 tipos de protocolo, 30 tipos de procedimentos, e ali ela se especializa e faz uma coisa bem feita, com excelência. Eu acredito que a remuneração não financeira, mas a remuneração de ver um trabalho bem feito para essa profissional é, às vezes, mais até do que o dinheiro. Sim, porque ela tá vendo na paciente dela o resultado. Então, isso é muito gratificante. Recuperar a autoestima. É você fazer algo que tá entregando resultado para outra pessoa. E em relação a métodos, enfim, o foco, claro, não é nosso entrar em concorrentes, mas existem métodos similares, a gente conversou um pouco antes, tu comentou que tem microagulhamento, coisas assim, mas nenhum remove 100% da camada da pele, é isso? Atualmente, no mercado, não existe nenhuma técnica que remova 100% da primeira camada de pele. A gente tem outros procedimentos, sim, que fazem o microagulhamento na pele, que fazem agulhamento, sucção, injeção de gás, como eu falei para vocês. Mas não existe nenhuma técnica que remova por completo para que esse tecido possa se regenerar. Só o método Bárbara Aguiar. E deixa eu tentar entender um pouco da fisiologia. A gente tem a primeira camada da pele, a gente remove, ela se regenera, e ela se regenerando, a estria continua ali, mas ela não aparece mais? Ah, ótimo ponto que Ela você volta, falou. não volta? Isso. O que acontece? Essa pele é a derme, que é a camada mais profunda, e a gente falou que ela não regenera. Então, se essa camada não regenera, eu não teria um resultado de 100%, certo? Não Sim. teria como. Sim. A gente remove a primeira camada de pele, ou seja, eu falei para vocês que o resultado do método Bárbara Aguiar vai de 70% a 100%. Quanto mais superficial foi essa lesão, maior a minha chance de eliminar 100% essas estrias. Quanto mais profunda foi essa lesão, menor a minha chance de conseguir recuperar 100%. Então, quanto mais fibras abriram, romperam, menor a minha chance de chegar em 100%. Mas eu tenho resultado também, por isso que eu suplemento a vitamina para ajudar no preenchimento da pele, para ajudar na maior produção de colágeno. Mas deixa eu fazer uma pergunta E besta. aí, rapidinho, e aí as estrias não voltam. Onde é feito o procedimento, é definitivo o resultado. Mas, por exemplo, assim, se a estria ela for mais superficial, ela sai mais fácil. Se ela for mais profunda, ela aparece menos ou não? Tá. Na pele, tanto superficial como a profunda, elas vão aparecer por igual. Igual. Eu achei que Igual. talvez se fosse mais profundo, talvez ficaria mais O que discreta acontece que você vai ver de diferença é se uma é mais larga que a outra. ali. Agora, a estria, no aspecto visual, estético, é a mesma coisa. Agora, quando se trata de estria mais larga, né, porque a gente está falando de largura, é uma coisa, profundidade é outra. Então, a estria mais larga, sim, você vai ver ela de uma forma diferente na pele. E quando a gente entra com essa suplementação, eu tenho maior produção de colágeno no tecido que teve uma lesão, que eu lesei esse tecido, que eu rompi, tirei toda a primeira camada de pele. Então, eu venho com essa suplementação, ele preenche, e ali eu não preciso de manutenção mais. Com 2 a 3 sessões em estrias brancas, em média de 3, 4 até 5 sessões em estrias vermelhas, resultado definitivo na área tratada. A marca que vai ficar nessa paciente que tem uma estria mais profunda e mais larga, talvez,
vai ser uma marca quase que imperceptível, mas a marca vai estar ali. A paciente vai mexer na pele dela e ela vai ver que tem uma marca ainda, porque não saiu 100%. Mas esteticamente vai ter ficado muito melhor. Só se ela for lá e mexer, ela vê que tem, mas isso, aí porque né? é uma paciente que mesmo que a estria não saiu 100%, mas 70% é um resultado muito surreal. Ela vai conseguir colocar um biquíni na praia, ela vai conseguir curtir, ter um relacionamento mais saudável com seu esposo. Eu já tive casos de paciente que falou assim pra mim, você me livrou de um divórcio. Oi, como assim? Você me livrou de um divórcio, porque eu tinha vergonha, eu não jamais iria me expor na frente do meu marido. Isso estava gerando um problema. Cara, incrível. E o receio no mundo da estética é de dor também. Dói fazer, fecha a sessão, fecha o pacote todo. Porque tu comentou que às vezes vai de 2 a 3, de 6 sessões ou mais. Como que funciona? Normalmente a paciente faz por sessão. Entendi. E o procedimento é indolor. Como se trata de primeira camada de pele, é um procedimento Perfeito. que não gera dor. É indolor. Não gera dor. Não. O paciente sente arder depois da primeira sessão. Então, no primeiro dia vai arder um pouco na hora que for tomar banho, mas no segundo dia pra frente, o paciente não sente dor nenhuma. Melhor A ainda. primeira camada não Não é indolor? dói. É Que indolor. legal, mas também imagino que seja uma técnica bem sutil para conseguir ser só a primeira, né? O tratamento, ele é manual. Não é nada invasivo, então. Não é nada invasivo. Então, como esse tratamento é manual, a pressão exercida na pele é da nossa mão. É. Aí que vem ter ali boas licenciadas. Boas Também, licenciadas. né? Eu pego na mão de cada profissional que está fazendo o curso comigo, para que ela possa sentir a pressão que ela tem que exercer na pele desse paciente. Por isso que as nossas turmas de curso são pequenas. Tem Normalmente quantas pessoas? no máximo 12 pessoas. Ah, é bem... Não mais que isso, não pode. E se eu chego hoje com uma intercorrência de algum outro procedimento que eu fiz, consegue recuperar com o seu método? Ou... Depende do procedimento que o paciente fez. Dependendo do que ele fez, a gente consegue recuperar totalmente, sim. Agora, se o paciente fez uma tatuagem em cima da estria, por exemplo, a gente está falando de novo de derme. Derme não regenera e a tinta, ela tá na derme, tá? Piora, na tua visão? A verdade é que o que acontece, a gente não consegue remover a tinta para poder recuperar a cor natural da pele. Hoje em dia já existem tintas e profissionais que vão colocar a tinta mais superficial possível. Mas a gente não sabe quem foi o profissional que aplicou, né? Se ainda tem vestígio de tinta na região, não dá para fazer o método Bárbara Guiar. Não atende daí. Cheguei não lá... atende. Entendi. Existem lasers, né? Para remoção de camuflagem, de estria, de tatuagem, mas muitas vezes não recupera ainda 100%, mesmo fazendo laser. Então, se não recuperar com laser, a gente também não consegue tratar. E atende só o público feminino ou masculino também? Masculino também. Também, Legal. como é que tá? Eu até ia chegar nessa pergunta. O público masculino já tá indo, não tá indo? Sim, inclusive, Gabriel, você fez um comentário da questão de trabalho. Eu atendi uma vez um rapaz, um enfermeiro, e ele tinha muitas estrias no braço. E ele havia dispensado uma vaga de emprego no hospital por ter que manipular muito, usar muito os braços, as mãos, e ele não queria que as pessoas vissem. O resultado dele tá no meu Instagram, eu consegui eliminar 100% das estrias dele. Hoje ele tem outra vida. E eu acho que o público masculino, ele já tá vindo, talvez uns 5 anos pra cá, já tá vindo muito forte nesse mercado da estética, porque a nossa geração anterior era rústico, era do homem que não depilava a axila, que tinha que estar sempre no mesmo cor de cabelo. E até a gente tem um case aqui interessante, que é a Carrenovo, que é uma clínica de transplante capilar, que vai atender o homem ali acima dos 40, até antes que precisa fazer o transplante. E aí, quando a gente definiu a persona, a gente pensou, vai ser o homem mais vaidoso. E aí a gente começou a receber o lead, cara assim, caminhoneiro, cara que trabalhava no agro, na fazenda, preocupado que tá calvo e querendo fazer o procedimento. Então, tu vê, não é mais aquele homem que é vaidoso. Todo homem tem sua vaidade. Só que às vezes ainda não existe essa comunicação para ele saber que é possível. Então, eu imagino que venha a ser um método muito forte também procurado para os homens. Até porque mulher tem mais estria que homem ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu vou te contar uma coisa. Lá em São Paulo,
80% dos meus pacientes homens são do agro. Ah, Que é? legal. Olha só, você vê? Os homens estão cada vez Aham. mais vaidosos. E não que o agro não possa, deixando isso claro, mas é que a gente entende, às vezes pensa, o cara que trabalha com Estereótipo, caminhão, com agro, é mais rústico. Muito pelo contrário. Então, ali tem um bom poder aquisitivo financeiro, eles querem também. Eles querem também E se vai cuidar. porque quis ou a mulher que recomendou, iniciativa Então, própria. outro ponto. Não, os homens, eles se incomodam com as estrias. É o que o Gabriel falou. Antigamente, o homem nem depilava a axila. Hoje, o homem depila a perna, faz a barba. Gente, antigamente não tinha as Faz barbearias laser, como a gente cera, vê faz- hoje, né? É. Então, assim, eles estão vaidosos, eles querem se cuidar, eles querem cuidar da pele. E sim, eles querem ter liberdade de expor os seus corpos em uma praia, em uma piscina. Os homens também se incomodam com estrias. A questão da estria, tu comentou antes, ele é um rompimento de fibras? É isso que acontece? Daí vem a estria? Exatamente. O rompimento de fibras acontece na camada mais profunda de pele. Então, tem uma diferença entre a estria vermelha e a estria branca, que agora é outro mito que eu vou contar aqui para vocês. Vocês já ouviram falar que estria vermelha é mais fácil de tratar do que a estria branca? Já, né? Vocês acham que isso é verdade ou mentira? Eu vou dizer que é mentira, porque eu acho que é mentira. Mas se fosse outra pessoa perguntando, ia dizer que é verdade. Teoricamente, na minha visão. Parece mais fácil branca. Parece mais muito fácil mais branca. fácil. Por quê? É. Porque é uma cor mais simples de preencher, talvez. Vermelha parece mais forte Eu ali acho que, na na pele. verdade, depende do tom de pele, né? Porque, enfim. É, mas se a pessoa é branca, a estria fica mais branca ainda. Se ela é mais morena, negra, fica mais... né? Bom, vou contar para vocês. É mito que a estria vermelha é mais fácil de tratar do que a estria branca. Mito. A estria vermelha, ela vai ter rompimento das fibras da derme, como eu falei para vocês, e ela também vai ter rompimento de capilar sanguíneo. Então, esse capilar sanguíneo, ele se rompe, o sangue extravasa, por isso que fica vermelho, por isso que a pele fica manchada, é sangue. Esse sangue vai ser absorvido pelos macrófagos, que vão fazer a limpeza da região, mas como o sangue tem ferro, ferro mancha a pele e fica vermelha. Pode ficar por meses ou até que seja tratado. A estria vermelha vai ficar branca? Pode ser que nunca. Pode ser que um dia fique, mas pode ser que nunca. Agora, a estria branca, ela tem lesão menor. Vai ser a lesão das fibras da pele, ela não tem lesão de capilar sanguíneo. Então, uma paciente minha de estria branca, ela faz 2, 3 sessões no máximo, uma sessão a cada 30 dias e tem o resultado de 70% a 100%. A paciente de estria vermelha vai fazer entre 3 a 5 sessões, uma sessão a cada 60 dias, para poder chegar no resultado, porque além de tratar a pele, eu preciso tirar essa mancha. Na estria branca, eu também tenho uma mancha, que é a mancha hipocrômica, é a ausência de melanina na região. Mas com a vitamina eu vou suplementar, vou recuperar no processo inflamatório. Na estria vermelha, eu tenho uma hipercromia. Então, eu preciso tratar a pele e clarear essa mancha, que demora mais. Por isso a melanina, para tratar aquela cor esbranquiçada? Exatamente. Ah, interessante. Muito Porque não bacana isso. adianta nada eu tratar uma estria branca Continuar. e não recuperar a cor. Não adianta eu tratar a pele e continuar a mancha branca ali. Vai Todas- parecer que não fez nada. Todas as sessões têm esse espaçamento de 60 dias? 30 dias para estria 30 dias. branca, 60 para estria vermelha. É um tratamento... quer dizer, se é 1 ou 2 sessões, é bem rápido também, É muito né? rápido. É muito rápido. Na verdade, a gente até tá dizendo 2, 3, até 5, mas mostrou fotos, às vezes uma sessão passa um tempo ali já... Já tem mais de Caramba. 50% de resultado, às vezes, em uma Porque sessão. tu pega aqui o orçamento, digamos assim, dessa cliente de acordo com o tamanho da estria, porque tem vários tamanhos. Tem isso, algo extremamente discreto, outras já tão gigantesca. Normalmente por região, tá? Por região. Independente dela ter 10 estrias ou 20 estrias. Uhum. E mais uma perguntinha meio besta, talvez. A gente tem a primeira camada, a segunda camada. E eu ouço, não sei se é um mito, que às vezes praticante de musculação pode ficar com estria. Porque cresceu o músculo, ele pode crescer tanto a ponto de romper a fibra e transformar aquilo em estria? Ótima pergunta. Na verdade, a atividade física, o estirão de crescimento na fase da adolescência, que as pessoas também comentam, a gestação, tudo isso vai entrar na teoria mecânica que a gente fala, que é o aumento, né, dessa musculatura ou do estirão dessa pele, romper e aparecer estria. Só que, na verdade, isso é um outro mito. Não é isso? Não tem é
o homem estar lá na academia fazendo atividade física, esse crescimento muscular não é o que causa o aparecimento de estria. O que causa o aparecimento de estria é a atividade física em excesso. Porque a atividade física em excesso vai aumentar os níveis hormonais no corpo. Os Ou níveis caso de a pessoa cortisol. também tá utilizando algum reposição hormonal, anabolizante em geral, aí vai... Exatamente. Então, aumentando os níveis hormonais, a gente vai ter rompimento de fibras da pele. Quando aumenta o hormônio mesmo... E digamos assim, a pessoa não tá fazendo treinamento de força, mas, sei lá, fez alguma reposição hormonal, aumentou o hormônio. Ele pode ter estria mesmo sem treinar? Pode. Caramba. Se ele usar Não é esses nada a ver com hormônios, exercício, pode. então. Inclusive, existem pessoas que têm doenças que precisam tratar, principalmente doença autoimune, que precisam tratar com corticoides. Essas pessoas podem ter estrias, inclusive, que não dá para tratar. Porque ela usa o corticoide de forma recorrente, O usa corticoide, ele sempre. acaba com aquele tecido, né? E aí ele vai destruindo o tecido e muitas vezes as estrias não têm tratamento. Elas ficam com 2 dedos de espessura. Pode até abrir a Nossa. pele. É muito grave, é muito Chega a sério. abrir a pele? Pode, em alguns Quando é- casos, pode acontecer de abrir a pele. Caramba, imagina, deve ser uma dor... A paciente relata ter a pele muito mais sensível no local. Muito mais. Tava refletindo quando tu comentou ali da estria vermelha e da branca. O meu caso, né? De 2020 pra cá, eu tive um ganho maior de peso. E eu tava reparando esses dias que a minha estria, ela começa rosa, vermelha, e hoje em dia, principalmente na parte do quadril, ela tá branca. Tem como isso acontecer? Ou ela não chegou a abrir vaso de sanguíneo ali? Como que funciona? Agora Tem. fiquei curioso, como? Ela tava vermelha, rosada e agora já tá... Inclusive, você pode ter no mesmo lugar estria vermelha e branca, Entendi. né? Tá? O que fez essa estria abrir, Bárbara? Foi aumento de peso? Não. Não foi só o aumento de peso que você teve. Provavelmente aconteceu com você algo que motivou você a ter um estresse, algo assim, que te motivou a ter uma alimentação ruim, excesso de açúcares, e eu não tô falando só de doce, eu tô falando de excesso de carboidrato. É um nível de estresse muito aumentado no seu corpo que liberou esses hormônios e que fizeram com que as estrias aparecessem. Caraca. Caramba, se tu for ver, tá tudo primeiro no emocional, depois é pro campo físico e depois você tem ali a doença manifestada, né? Na questão emocional também. Mas, Sim. por exemplo, você pega um Às adolescente. vezes pode ser o contrário, né? Foi pro físico e vai pro emocional. Você pega um adolescente. O que as pessoas falam da estria da fase da adolescência? Que foi o estirão de crescimento que causou as estrias. E, na verdade, com que idade que acontece o aparecimento das estrias? Por volta de 11, 12 anos. Tá, só que nessa idade a gente não tem mais estirão de crescimento. Ao contrário, nessa idade a epífise de crescimento fecha. Normalmente não crescemos mais depois. Deveria ter na infância, bebê para criança, então teria cheio de Exato. estria. Se a gente fosse pensar em estirão de crescimento, ia ter que ser de bebê para infância ter estria, porque isso sim, estirão de crescimento, desde que nasceu. Mas quando chega na fase da adolescência, essa epífise de crescimento fecha, então não tem mais estirão de crescimento. Só que nessa fase, a gente tem um desequilíbrio hormonal. E aí, nessa fase, a gente tem uma produção hormonal exacerbada, onde vai romper essas fibras, e aí o adolescente tem estrias naquela fase. E é só a Por conta dos testosterona ou estrógeno também? Qualquer hormônio? Não, testosterona pode causar, mas o hormônio que causa estria nos adolescentes é o cortisol. Cortisol. Esse é relacionado ao estresse, é isso? Ao estresse, resposta ao estresse. estresse. Uhum. Então, a gente está falando de cortisol no adolescente, de níveis de cortisol aumentados em gestantes, em pessoas com depressão, com ansiedade, em pessoas que fazem atividade física. Então, olha só que está sempre ligado ao hormônio cortisol. E aí entra também as doenças autoimunes que a gente comentou. Que daí o paciente ele vai usar corticoide de forma recorrente e aí as estrias podem aparecer. E tem como tratar o cortisol através de medicamento para regular o nível dele ou não? Não, nessa tem? fase não. É totalmente Já é. desregulado, não. E é complicado porque você vê, né? O cortisol aumenta, a pessoa já tá com um problema de estresse, ansiedade, depressão. Isso vai pro físico, deixa a pessoa pior ainda, porque daí não só estria, né? Mas manchas na pele. Sim, mas aí a ansiedade tem que ser tratada, né? É A isso, gente sim, vai sim, tratar sim. o problema. Claro.
Não, mas viu que às vezes a pessoa já tá numa situação ruim, aí começa a refletir no corpo, daí a pessoa fica pior ainda. Fica pior ainda. E chega no momento que às vezes não consegue nem pedir ajuda, né? Isso aconteceu muito na pandemia. Porque as pessoas que trabalhavam fora começaram a trabalhar home office e aí elas começaram a ter crise de ansiedade, comer muito, comer mal, engordar, níveis de cortisol lá em cima, o que choveu na minha clínica. Engordei 25 quilos, engordei 15 quilos. Várias estrias. E não era fase para aquela pessoa ter estria, porque ela não estava gestante, não estava na fase da adolescência, nada. Ela estava passando por um estresse muito alto, onde a alimentação dela já estava errada, piorou a alimentação dela, e aí E é apareceram desesperador, umas né? estrias. Que daí tu sai de um lugar que nunca teve e do nada aparece. E Do daí... nada aparece. Do nada engordei 20 quilos, as pessoas Sim. falam. E claro, a academia também ficou muito tempo fechada, atividade Muito tempo física, a pessoa fechada. não conseguia fazer e As tudo pessoas isso não aí. podiam sair na rua, Não né, podiam sair Gabriel? na rua. Pra quem já é mais caseiro, o pessoal aqui adora o home office, né? Até hoje, terça e sexta-feira é Mas os sagrado. mais velhos, né? Os mais É. novos, eles estão acostumados com essa pegada de ver gente, de estar com pessoas. Aí você Uhum. pega essas pessoas que estão acostumadas com isso, coloca ela ali isolada, Fechadinha. home office, e ela entra em depressão, ansiedade. E a ansiedade causa estrias por causa dos hormônios. Caramba, né? Acaba tudo, vai do emocional, leva pro... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que você também trabalha com a suplementação, a gente tá falando um pouco do emocional. Como que tu vê a estética integrativa? Tu trabalha com isso também, não trabalha? Porque até a gente faz o evento Desintegra, eles batem muito nessa tecla, né? Até para tu ver um paciente não só como vou tratar isso daqui. Eu já vi que, mesmo sem tu responder, só de tu suplementar e de tu ter esse cuidado de escolher bem quem vai ser teu licenciado, tu já trabalha um pouco isso, mas eu queria ver a tua visão sobre. É de ver o paciente como um todo, né? Não como um número. Então, eu sempre falo isso nos meus cursos. A gente não avalia só aquilo que o paciente está falando, o que ele está relatando. Mas a gente precisa avaliar esse paciente como um todo, como que esse paciente está como um todo. Então, a gente já trabalha isso dessa forma também. Inclusive, na suplementação ali que você falou, o nosso Verisol, ele já traz todas as vitaminas que o nosso corpo necessita por dia para ajudar esse paciente. Ou seja, se esse paciente está com déficit de vitamina A, de vitamina D, de vitamina C, ali já tem. E eu acho que hoje o multivitamínico, né? Como é que é? Verisol o nome do teu? Verisol. Ele é o quase colágeno indispensável, Verisol. né? Porque Isso. dificilmente tu vai conseguir fazer uma dieta regrada a ponto de consumir todas as vitaminas. É uma variedade muito grande de alimentos, né? Ele te soluciona. E o bem-estar do paciente, gente, ele é fundamental. É o que você falou. Não é só avaliar o paciente aqui. É avaliar ele como um todo. É corpo, é o espírito, é como essa pessoa está e fazer ela sair dali do seu consultório muito melhor. E tu sabe que às vezes é um detalhe desse, às vezes indo lá numa consulta tratando uma estria que muda a vida da pessoa para sempre. Eu vou dar, por exemplo, aqui o Jonathan. Ele estava bem sedentário em novembro e dezembro, e a gente trouxe aqui o fundador do Grupo 7, que é a academia de jiu-jitsu, tá com uns 30, 40 unidades, e a gente ficou enchendo o saco para ele, vai lá, faz uma aula experimental, ele não sei, vou lá, vou apanhar. Eu falei, não, cara, não é esse o espírito da coisa. Ele foi uma aula e foi assim, um estopim. Já foi para academia, já mudou a alimentação, já mudou o estilo de vida. Quer dizer, às vezes é isso, né? A pessoa sair um pouco da zona de conforto, fazer uma atividade ou fazer um procedimento que seja tratar uma estria ou qualquer outra estética que muda toda a realidade. E a gente trabalha com equipe multidisciplinar também, né? Então, por exemplo, de novo, o paciente chegou lá, ele tem um problema com as estrias, mas eu sei que conforme ele vai me contando, porque na anamnese a gente vai perguntando tudo e ele vai me relatando toda a história de vida, eu sei que ele vai precisar, de repente, de um outro profissional. Então, eu já indico também. É feita a anamnese, então chega lá, não é só estria. Senta Não, aqui, é vamos feito. conversar. É feita uma anamnese completa Que do legal. estado de saúde mental e físico do paciente. Tu vê que eu ouço profissionais da área de estética me falando isso e eu vejo que na área médica, às vezes tá faltando. Às vezes tu vai numa consulta, o cara nem te olha, toma isso aqui e vai embora.
Ah, mas isso é muito triste, né? É muito triste. Não tô dizendo pode. que não é um padrão, claro. Nem que também tem esteticista e tem médicos de todos quanto é tipo. Mas Tem eu vejo... profissionais de tudo quanto Exato. é tipo, né, Gabriel? Mas eu vejo essa Infelizmente. crescente, principalmente no mercado da estética. Eu acho que eles estão conseguindo se preocupar mais com o paciente do que, às vezes, alguém que realmente deveria estar mais ali sendo prestativo, de fazer uma boa Acho anamnese, que questão né? de trazer a autoestima também de volta. É. Acho É que isso se preocupa cresceu muito. Isso cresceu muito. Hoje, os profissionais sérios que trabalham de forma séria, eles vão visualizar resultado. Eles querem que o paciente deles Comprovação, saia né? dali satisfeito. Então, por isso, tem toda essa anamnese, tem todo esse check-up no paciente, de avaliar como ele está, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E o paciente satisfeito é o marketing Exato, perfeito, é. porque É o marketing é perfeito. boca a boca, vai ficar orgânico. E até o Gabriel comentou ali sobre saúde e estética integrativa, a doutora Bárbara vai estar agora em abril no Desintegra. Ah, vai estar no Palestrando. Desintegra. Que Desintegra. legal. São Paulo com a que gente. massa. Vocês vão estar lá, né? Vai. Eu e o Jonathan vamos estar lá. Que legal. Legal, Vamos nos que ver lá. show, que legal. Ah, Vai faz tá, todo no sábado. sentido tá lá. Tô muito feliz. Na sexta, dia 5. Isso mesmo, verdade, na Sexta-feira, sexta. dia 5. Vai ser um dia só? Vai ser 2 dias. 2 Dois dias, dias, seis, 5 sábado. e 6. Ah, tem que estar lá, né? Eu acho muito importante esse movimento que eles estão criando ali. Maravilhoso, que só isso profissionais saia. bons. E que isso saia da 14 estética. palestrantes, assim, um de cada canto da Aham. estética e da saúde integrativa. E o tema, sabe? O tema é o tratamento de estrias, o que causa estrias e o tratamento de estrias. Muito bacana. Aí a gente vai falar um pouco do método, né? Mas não vou contar todo o segredo, Sim. né? Sim, Só não, no meu mas curso. legal isso, porque eu acho que esse tem que ser um dos papéis do Desintegra, levar conteúdo bom para os profissionais da estética e da saúde. E às vezes eles carecem disso, né? Levar conteúdo bom para os Levar conteúdo profissionais da saúde e da estética. Porque tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não sabe tratar uma estria. Sim. Vou contar uma coisa para vocês. Recentemente, fui muito criticada no meu Instagram por algumas pessoas que não são da área da estética e eles querem fazer o curso do método Bárbara Guiar a todo custo. E aí, eles falaram que muitos profissionais ministram curso, Uhum. para quem não é da área, e não era justo eu não ministrar. E assim, e aí entra aquilo que a gente falou, a preocupação com o paciente, o resultado do paciente. Então, o profissional, para trabalhar com estria, ele precisa entender de fisiologia de pele, não tem como abrir o curso para todo mundo. É um trabalho E sério. voltando no início, o método leva o seu nome. Então, tu vai abrir e se dá uma... Lá na frente já era. E se não é um profissional da estética, não é um profissional da saúde, ele vai estar entrando nisso ali puramente por ganho financeiro. Em Exatamente. grande maioria, E né? os profissionais da saúde se sentem super realizados por trabalhar com algo exclusivo que eles sabem que ninguém vai prostituir. Uhum. E que vai dar resultado. E também, né, indo aqui pro nosso finalmente, cara, você já tá Estados Unidos, Canadá, Suíça, Nova Zelândia, Bélgica e França? Como Tudo que, isso? Como que Portugal. alcançou? Portugal. Portugal, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Nova Zelândia. Caramba. Tudo isso são profissionais que vêm de fora para fazer o curso comigo. Agora, em março, nós temos 3 profissionais da saúde que vão vir de fora para fazer o curso em São Paulo. 2 dos Estados Unidos, né, Lari? Estados Legal. Unidos bombando, então. Estados Unidos Que bombando. legal. E não é brasileira, tá? A que vem dos Estados Unidos. Nossa, tu já tem que ter um canal, um treinamento em inglês ali pra conseguir atender. Nós fizemos isso em Portugal no ano passado. Eu saí do Brasil e fui para Portugal ministrar um curso e não tinha nenhuma pessoa que falava português. Uhum. Só que também não tinha nenhuma que falava inglês, né? Tudo português de Portugal? Não. Hum. Uma falava... As línguas eram italiano, árabe e francês. E aí, como é que faz nesse caso? Eu já não falo nem italiano, nem árabe, nem francês. E agora, Uhum. né? E 3 línguas difíceis, né? Talvez 3. o brasileiro, o italiano... Não, também é difícil, não tem como. Italiano é difícil. É difícil. Árabe, então, nem Meu se Deus, fala. pior E ainda. francês. Também. Não tinha. Mas eu aceitei o desafio e eu falei, não, eu vou. E aí toda a parte teórica do curso, onde eu apresento o curso, onde eu explico, eu gravei, fiz um vídeo e aí eu legendei. Eu fiz a legenda em francês e italiano. Deu super certo. Francês e italiano. E ainda comprei aqueles tradutores instantâneos. Uhum.
Foi Foi. perfeito. Olha aí, ó. Quem quer Quem dá quer um dá um jeito, jeito, cara. quem quer faz. Porque Quem não seria quer, dá tão desculpa. fácil. Eu não sei falar esses 3 idiomas. Não vou. Mas dá pra dar. Isso aí é a questão do espírito empreendedor, né? Eu vejo bastante isso também no mercado da estética, de esteticistas que têm uma veia empreendedora muito forte. Não, claro, não todas, mas eu acho que eu vejo algo bem comum e crescente, né? Acho que as mulheres, elas conseguem cativar umas às outras. Eu acho que o homem já não tem, não vou me inspirar nesse cara. E eu fora sou que ela não sozinho. saiu daqui pra dar o curso pra uma pessoa. Quantos que foram em Portugal? Lá em Portugal tinham 3. Cada uma de um país. Olha que legal. E vão levar o método adiante, E indicar. vão levar um método de E todas vieram pelo teu Instagram? Todas pelo meu Instagram, todas. Na verdade, todos os cursos que eu ministrei até hoje vieram todos do meu Instagram. Virou um ativo teu, uma marca sua mesmo, né? Virou. Não depende de... Os pacientes vêm do Instagram, os profissionais habilitados vieram do Instagram também. São profissionais que chegam ali, vão, pesquisam, entendem o que está acontecendo, veem os resultados, veem o posicionamento meu como profissional e vejo que tu é muito isso. ativa no Instagram também, mas Bastante. tem gente que te ajuda, uma equipe comercial que filtra e passa pra você, ou eu que faço tudo? Como que funciona? Eu faço meu Instagram sozinha, vocês Que acreditam? legal. Eu sei que é errado. Eu vou dizer até que não, tá? Eu Uhum. acho que hoje os principais clientes que a gente tem, que a gente consegue gerar um case interessante, é esses que fazem o Instagram. Porque uma coisa é a gente pegar uma empresa, tá? Uma empresa precisa ter todo um posicionamento, aí vai no Google, nas redes sociais, faz um patrocinado mais estratégico. Mas é o caso do Dr. Ivo. Ele vai lá, ele dá a cara a tapa, ele não tem medo de falar, e isso gera uma confiança muito mais rápida O entre as próprio pessoas. Catani Eu, também. eu amo Dani fazer também. o meu Instagram sozinha. A gente tem hoje uma assessoria de imprensa que ajuda a gente nas publicidades e tudo mais. Mas o Instagram, tudo que é feito, tudo que eu posto ali, é tudo da minha cabeça. Até porque não teria como alguém fazer pra ti, porque é algo Alguém tão fazer por imediato. mim, É tipo, tu tá ali no dia, tive essa ideia. Imagina, pessoal, cria um conteúdo assim pra mim. Não dá. Não dá, Não tem dá pra como. pedir pra outra. Mas assim, o que eu falo pra você, assim, que eu sei que é legal de ter, é alguém que faça algumas coisas de terceirizar, assim, que dá pra terceirizar, Sim, entendeu? sim. E isso eu acabo não fazendo. Eu fico ali tudo, o meu Instagram, os meus stories, o feed, fico ali tudo detalhando o que eu vou fazer, sabe? Uhum. Então, isso que eu falo pra você, assim, eu deveria terceirizar um pouquinho. Mas A eu parte sou estratégica, apegada, talvez. eu né? sou apegada a fazer. E eu sou confiar muito também. apegada. E confiar. E confiar. Isso é algo. E a gente falando aqui como outra ponta, como agência de marketing, é algo que a gente mudou muito. Hoje a gente não vende mais o serviço, vou fazer 2 posts, 5 Não, vídeos. Não adianta. não sabe? é assim. Claro, tem gente que faz, mas o que eu quero? Eu quero montar uma equipe de marketing que vai atender tua conta e vai ser uma especialista naquilo. Uma equipe, cara, vai pelo menos 5 pessoas. É um planejamento, um redator, um designer, um mídia, um revisor. Tava encantando ela antes e expliquei isso pra ela. É o Falei, encantamento do mas cliente, é mas isso. Se eu não for assim, eu viro uma linha de produção, aí vai lá gerar como tratar a estria, por que é importante. O pessoal já sabe. Já sabe. Até essa ideia do nosso podcast, que assim, adianta eu como agência lá fazer um post, por que investir em Google, por que fazer Facebook? Não. Porra, ninguém quer ver isso. Então eu Não. quero trazer pessoas que são fera no que fazem, que seja a área de marketing, empreendedorismo e vendas, e cativar o nosso público para eles entenderem com quem que a gente gosta de trabalhar, ou quem que tá na nossa furar a rede. bolha também. Né? Furar a bolha também, Exatamente, furar a bolha. E o trabalho de vocês é muito legal, né? Sim, a gente tenta ser um pouco diferente, porque hoje tu pega podcast no Brasil, a grande maioria é sacanagem, né? Então, porra, ninguém... Influência. Influencer. Isso foi um foco assim, a gente, claro, tu é um caso à parte porque tu tem muito seguidor, mas a gente nunca pensou em trazer pessoas com muito seguidor, não pelo número de seguidor, mas pelo conteúdo. Então, se a pessoa tiver 500 seguidores, tiver um conteúdo bom, vem conversar conosco. Isso Tu é o mesmo. melhor dos dois mundos, né? Porque tu tem um conteúdo fantástico e ainda E tem uma seguidores. base engajadíssima, né? Doutor, eu acho que assim, consegui entender o que é a estria bacana mesmo. Uma aula. Uma aula, uma verdadeira aula aqui que para bom. nós. Que bom que gostaram. A gente espera que também o público consiga entender e que traga novos licenciados, novos clientes, novos... É cliente ou paciente? Como que vocês viram? Pacientes. Paciente, né? Profissionais da saúde sempre. Sempre é paciente. Doutora, mais alguma dica que tu queira nos dar? Alguma informação, alguma novidade que tu queira trazer? Ah, sim, né? Uma dica para quem... Uma dica não, uma orientação. Uhum. Para quem quer começar nessa área, é não desistir, né, gente? Não desistir. Eu vejo todos os dias, eu lido com o Instagram, que tem muitos profissionais da área que me seguem. Então, são muitas histórias.
Nossa, tá difícil. Ai, eu não consigo. Não tá difícil. Não tá difícil. Não é difícil. Você que não tá persistindo e fazendo o suficiente. Se você fizer igual todos os dias, você vai ter o resultado igual todos os dias. A gente tem que ter uma visão de fazer todos os dias diferentes, de dar o nosso melhor todos os dias e não desistir nos perrengues, né? Que a gente passa, porque toda empresa passa perrengue. Exatamente. A empresa que já tá lá na frente de você, quanto mais lá na frente ela tá, mais perrengue ela passa, mais perrengue ela passou. Então, a minha orientação como profissional é não desista. Não desista nunca daquilo que Deus colocou no coração. Adorei, cara. Isso vai dar um corte essencial, porque hoje em dia todo mundo... mas é que as coisas estão difíceis. Mas é o que a gente mais ouve. Difícil tá pra todo mundo. Gente, como tem gente que reclama. Sim. Só reclama. Pelo Tem, amor de Deus, tem. para de reclamar. Tu dá um bom dia, pergunta, oi, tudo bem? Tudo. Mas é que aconteceu isso, isso, e já te leva pra baixo. E vai minando, assim. Quanto mais a pessoa reclama, mais coisas ruins acontecem com ela. Porque Exatamente. quando ela reclama, ela manda uma informação pro cérebro de que tudo tá ruim e as coisas vão ficando mais ruins ainda. E eu acredito muito em energia, então tu vai Muito. mandando, Com vai certeza. vindo. E a gente não quer trabalhar com pessoas que têm uma energia ruim. Se você chega num consultório, você vai fazer uma consulta, você vê uma pessoa cansada, com uma energia ruim, Já- você vai fechar com ela? Fecha. Você não vai fechar com ela, você vai falar, vou fechar com outra pessoa, porque eu nem confio nesse ser que tá me atendendo. Ter essa autoestima e ter felicidade em fazer o que tá fazendo. E aquela pessoa que fala dormindo? Cansa já na hora, né? É bom se for fazendo um procedimento que seja tranquilo, que a pessoa já dorme ali e acorda quando acaba, Gente, né? pelo amor de Deus, outro dia eu dei um treinamento e aí eu falei assim, para de falar no Instagram como se estivesse dormindo, porque ninguém te ouve. Abre Ninguém o Instagram, ouve já uma pula. pessoa cansada. O Instagram, ele tem uma série de pessoas ali entregando o melhor. Se você tá cansado, dormindo, passando ali de uma forma... Gente, para, ninguém vai assistir seu story. Descansa e volta amanhã. A pessoa vai ficar cansada de olhar pra tua cara. E outra coisa também que eu falo muito quando eu vou dar treinamento é o seguinte: não aparece no Instagram de cabelo sujo, de roupa amassada, com uma cara toda lambuzada, porque pelo amor de Deus. Acorda e já bota. Gente, Vai não dar cara. faz isso, em nome de Jesus. É que eu acho que as pessoas, elas ainda não tiveram essa sacada de entender que o Instagram é um ativo. É um ativo. É um produto da marca delas. Complementa, né? Porque, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás, a rede social era um negócio exclusivamente pessoal. Tu ia lá pra postar tuas besteiras, sei lá, pescaria, futebol. Hoje não, hoje é a tua marca, principalmente para quem trabalha com atendimento ao público. O Instagram é a marca e é a uma marca. rede de televisão gratuita. Gratuita. E Gratuita. a pessoa que tá ali desanimada, o concorrente dela vai estar lá com todo o ânimo do mundo. Exato! É o que eu falo. Essa é a diferença de quem vai fazer com você e quem vai fazer com o outro. Às vezes, vocês dois têm o mesmo produto. O que é que vai fazer o seu cliente escolher? É o seu posicionamento. Desculpa, não tem. Não tem. O teu pode, às vezes, até ser mais caro, mas ele vai ter confiança. E, às vezes, até... Esse que é uma barreira que a gente tem hoje, tanto no mercado da medicina quanto da estética. Às vezes, você tem... Os dois profissionais são igualmente bons. Às vezes, um até mais técnico, sabe mais da teoria, só que não sabe se posicionar. Exato. Na verdade, nem só na medicina e na música. Até dar exemplo, a própria música é assim também. Pô, a gente que toca muito, canta muito, que vai ficar sempre lá porque não consegue expor a ideia, não tem essa resiliência de estar lá Exato. todos os dias também. Enfim, apesar de não ter uma receita de bolo, eu acho que essa é a única, é a que tu deu, a não desanimar e não desistir, porque tem que estar lá todo dia entregando Entregando melhor, porque se for pra entregar meia boca, nem aparece. Nem aparece. E isso da rede social, até recentemente saiu uma notícia que a gente não usa mais o Google para pesquisar. O próprio TikTok é a ferramenta de busca hoje em dia. mais usada, né? Então eu No vou lá... Instagram também. O Instagram também, mas o Google foi substituído pelo TikTok, então eu vou lá e pesquiso. Óbvio, tem que filtrar, né? Não dá pra confiar em tudo. Claro. Mas eu vou olhar um vídeo de alguém assim e vou olhar um vídeo de alguém assim, com certeza vai vender mais. Sim, exatamente. Mas passou o Google, Passou. o TikTok. É que eu sou mais velho, eu não uso TikTok ainda, né? TikTok Mas, passou. Então hoje, assim, em vez de eu entrar, eu mas pesquiso no Google. tem uma ferramenta Mas boa tem de muita pesquisa? gente que joga lá, receita de bolo, estrias, como consertar um cano. Parece no TikTok e esquece o Google.
Olha só, cresceu muito, as redes sociais cresceram. Então, assim, se a pessoa não tá afim, ela vai ficar pra trás. Exatamente. Ela vai ficar pra trás. Não tem outro E o que jeito, você né? falou da questão do preço, de um achar caro e o outro achar barato, quem está preocupado com estética vai ter medo do profissional barato. Também o cliente que vem por preço ele vai embora, né? Por preço Tem ele que- vai embora. Às vezes, sei lá, tu vai cobrar um procedimento 3 mil ou 30 mil. O cara que vai pagar 30 mil, ele tá convicto, ele vai fechar. Às vezes o que paga 3, mas vai dar certo, não vai dar certo, tu me dá garantia, tu não dá garantia. Às vezes, olha, bota o preço lá em cima se tu confia no teu produto, que é mais fácil de tu conseguir viabilizar do que tu ficar ali brigando com aquele cara que quer... Uma Exatamente, mixaria. porque o paciente a gente pode escolher, né? E se você precisar demitir um paciente, demita, porque é libertador. É libertador. Isso foi um negócio que aqui na Rosário a gente demorou para aprender, porque dinheiro é dinheiro, né? Às vezes o cliente chato que enchia o saco da equipe, a gente mantia, mas não adianta. Não. É libertador e a equipe flui melhor. Claro, isso também se aplica a colaborador, mas com cliente é muito porque tu... Trabalhar com gente de energia pesada não dá. E tem cliente que às vezes contrata a agência, acha que tu é escravo dele, quer fazer tudo. Então, graças a Deus, hoje a gente já é seletivo na hora do fechamento, para não ter que depois demitir. Mas fazer essa higienização da base foi um procedimento que a gente fez e foi essencial, assim, para tu conseguir ter um trabalho de excelência. Porque é a mesma coisa que você faz, né? Tem que escolher um paciente que está na mesma vibração, que está na mesma sintonia, que ele vai gostar, ele vai indicar, ele vai sair feliz. O problema pode acontecer em qualquer lugar, mas tu minimiza muito, né? Doutora, muito bacana, assim, um prazerzão conversar Prazer foi contigo. meu. Uma última dinâmica. Quem você convidaria para participar do Pode Ousar? Olha para a câmera e convida. Quem eu convidaria para participar do Pode Ousar aqui em Vai Joinville. Na região, para ser presencial. Aqui em Joinville é a Indianara Navegantes. Janara Navegantes, vai chegar esse convite aí para você. E pensou rápido Indianara até. Navegantes, pode vir. Bora lá. Legal, vamos fazer o convite. Show de bola. Doutora, um prazerzão, uma Obrigada. aula, muito sucesso. Vamos nos ver lá no Desintegra. E muito grato pela participação. Muito grata pelo convite também. Amei estar com vocês. Show de bola. Maravilha. Tchau, tchau, galera. Valeu. Até a próxima.